Ok, boa tarde. É, eu vou, eu vou iniciar um pouco antes do que eu comecei na aula passada, que era de subespaço vetorial, né? Que basicamente é um espaço vetorial que é um subconjunto de um espaço vetorial. Tem que achar minha apostila. Eu botei. Só marcar a página para vocês aqui. Página 106. Tem alguém que vai fazer segunda chamada aqui? Não, né? É. Mas eu acho que a maioria fez a prova. Então, subespaço. Oi? Tinha. Um subespaço vetorial de um espaço ou de V, né? Subespaço vetorial de um espaço. Então, subespaço vetorial é nada mais nada menos que um espaço vetorial que é um subconjunto de um outro espaço vetorial, tá? E aí satisfaz essas duas propriedades aqui. A primeira é que para todo V e U no W tem-se que o V mais W tá. V mais W não, V mais U está em W. E para todo número real K, né? Ok? Aqui, no livro, não sei se ele coloca o real ou coloca C. Porque se o espaço vetorial fosse um espaço vetorial sobre os complexos, aqui poderia ser um número complexo, mas é sobre os reais. Então, basicamente se eu pego dois elementos, somo, aí a soma tem que, como eu falei, já enfatizei em outras aulas, é a soma daquele conjunto lá, né? Se somar tá lá, ok. E uma constante vezes um elemento de lá tem que estar lá também. Aí eu dei alguns exemplos, né? Falei de alguns subespaços. Ok. E aí eu queria falar desses dois teoremas aqui. Esse aqui eu já falei. Já deu um exemplo que não é subespaço. Ok. Então tem dois resultados aqui, que é a interseção de subespaços. É um subespaço. Subespaços vetoriais. Colocou de V.
Então, é um subespaço vetorial de V. Aqui tem algumas situações em que fica mais fácil olhar um subespaço com uma interseção de 2. E aí, se os dois forem subespaço, a interseção vai ser... A união não é verdade para a união. E o outro teorema é o conjunto soma, que é esse aqui, a soma de subespaço. Se... Aliás, o conjunto, não é nem se, é o conjunto, né? É se, na verdade, se W1 e W2 então é nesse sentido, são os conjuntos os elementos da forma W1 mais W2, tá esquerdo, W1 está muito feio aqui. Para não confundir, eu não vou usar a mesma letra não. Se eu tenho dois subespaços vetoriais, esse conjunto aqui é definido assim, como os elementos U1 mais o 2, onde o 1 está no W1 e o 2 está no W2, também é um subespaço vetorial de V. Como está aqui, né? É um subespaço vetorial de V. Eu vou só fazer uma observação com respeito à união aqui de dois subespaços, tá? Porque imagina uma situação fictícia. Vocês estão copiando, né? Imagina uma situação fictícia, que eu vou só fazer um desenho, só para tentar mais ou menos ilustrar como seria uma situação. Imagine que você tem esse semi-espaço aqui, ó. Aqui, tá? Aí esse é o W1, por exemplo. Aí você pega outro aqui. Esse aqui eu desenho esses eixos, mas não necessariamente isso aqui é o R2, tá? Só para ter um exemplo. Quando eu pego a união, você está pegando tudo aqui, né? Aí pode ocorrer uma situação que você pega um vetor aqui, que seria o V, seria o W2. Você pega um vetor aqui, o 1, esse aqui o 2, mas quando você soma, ele sai. Você pega, sei lá, um múltiplo desse com um múltiplo desse, aí para formar o paralelogramo, pode ser que o vetor soma, não necessariamente do 2 mais do 1, mas ele saia daqui, da união, tá? Seria um desenho mais ou menos assim. No livro ele dá um exemplo. Ele pega duas retas, na verdade, ó.
que é mais ou menos o que eu desenhei. Você pega uma reta aqui, tem que passar pela origem, porque o zero tem que estar lá, tá? Você pega uma outra reta para cá, não necessariamente tem que ser assim. Mas quando eu pego a união, quando eu pego um vetor aqui, em cima desse, e outro aqui, quando eu somo ele vai sair, tá? É uma coisa desse tipo. Então, o vetor, vamos supor aqui, ó, a soma vai ser esse aqui, ó, o resultante, né? Então é a situação desse jeito, porque a união é simplesmente essa cruz, né? Essa interseção das duas retas. Aí eu pego um aqui, pego o outro, soma, ele vai sair para fora. Aí não pode ser subespaço, porque a soma tem que estar, tá? Então seria mais ou menos um exemplo de que a união não é o subespaço em geral. A interseção é e esse conjunto soma definido desse jeito, né? Que é os elementos da forma o 1, o 2 ou qualquer outra letra que você queira, mas o primeiro elemento do primeiro conjunto somado com o segundo vai estar. Aí será subespaço. A definição é meio que... Tem que pertencer. Não é difícil de provar. Porque, por exemplo, como é que eu provaria a demonstração desse segundo aqui, desse teorema aqui? Como é que eu provo que é subespaço? Pego dois elementos arbitrários e mostro que a soma está lá. Não é difícil. Vamos provar só o da soma, por exemplo. Se V1 pertence a W, né? E V2 pertence a W, então o V1 ele é o 1 mais o 2, onde este 1 ele está no W1 e esse aqui está no W1, está no W2. E o V2 ele é, deixa eu ver, vou colocar W pequeno assim. Criar uma confusão, mas... Aí quando eu for somar, vou ter tá? Aí esse primeiro parênteses aqui, ele está no W1, porque o W1 é espaço vetorial. Então se o 1 e o W1 tá lá, a soma tem que estar. Aqui é a mesma coisa, tá? Pelo mesmo motivo, esse aqui tá na soma, ou seja, esse aqui tá no W grandão, mas aí o produto é a mesma coisa, tá? Não é difícil provar isso. Ok. Eu olhei os exercícios, até agora não dá pra gente fazer muita coisa, não. Vou dar uns exemplos aqui. Ó, por exemplo, vamos pegar esse último aqui, ó. É W1 são as matrizes da forma AB00, onde o A e B são reais, tá? E W2
A maioria dos exemplos ele não faz o cálculo, ele só meio que comenta. Mas tem uns que não tem tantos cálculos assim. Daí, por exemplo, qual é... Primeira coisa, quem seria W1 interseção com W2? É um espaço, né? Nós sabemos que é um espaço vetorial. Quem seria? Perfeito. Ou então um conjunto que só tem a matriz nula, né? Que como ele é um espaço... Porque, por exemplo, para estar no W1, essa linha tem que ser nula. E para estar no W2, essa outra tem que ser nula. Então, para estar nos dois, tem que ser a matriz nula, né? A soma, que é o outro conjunto que nós... Seria o quê? Seria o conjunto simplesmente AB. Basicamente, eu estou dizendo que a soma W1 com W2 é o conjunto de todas as matrizes 2×2. Porque se eu somar uma matriz desse tipo aqui, AB00, com 00CD vai dar ABCD, né? Então a soma é ABCD, que é a mesma coisa, usando a notação do livro, das matrizes 2×2, tá? Interseção de espaço vetorial, você tem que... É a mesma ideia de interseção de conjuntos, assim, tem que estar nos dois, né? Tem uma definição aqui, que é de soma direta, que ele colocou muito tímida, mas é uma definição que tem uma certa relevância aqui. Que é uma definição que é o quê? Eu vou pegar daqui. Mas assim, você não... quando vocês me verem mexendo em outro livro, você não pensa... Ah, não, ele vai tirar uma coisa secreta daquele livro lá que vai botar na prova. Não vai ser assim, viu? Cadê a definição aqui? Mas é a mesma coisa. Vou colocar de soma direta a definição. Tá muito tímida, mas eu acho que cabe um destaque maior. Se vocês estivessem fazendo algum pós-graduação, isso aí é sério. Se o professor tocar num livro, você tem que estar de olho que vai cair alguma coisa dali. Que ele não vai dizer. Diz não, mas não diz de propósito mesmo. Maldade, né? Ah, tem outra coisa que eu esqueci. A aula aqui de quarta-feira eu falei que ia colocar um vídeo, né? Eu ia colocar o vídeo de teoria, que seria essa aula de hoje, mas eu desisti. Aí vai ser uma aula de exercício desse capítulo aqui. Tá? No lugar de a gente ter uma aula, eu vou gravar a aula de exercício. Então sejam W1 e W2 subespaços vetoriais de V, por exemplo. Aqui não... Tá faltando alguma coisa aqui no livro, né? Tem que ser soma direta de alguém. Só que ele não disse. Ele disse que é soma direta de W1 com W2. Mas eu vou escrever do jeito que tá aqui para você não se confundir. Então, pega dois subespaços vetoriais de V, tais que
a interseção dos dois é zero, ou dá o vetor nulo. Naquele outro caso lá, no anterior, deu a matriz nula, né, que é o vetor nulo do espaço. Aí você define W como seno, tá? Aí o que acontece? Significa, disse que, quando ocorrem essas duas coisas aqui, são subespaços vetoriais, o W é a soma direta de W1. Disse que W é soma direta e a notação todo livro é assim, tá? Você escreve assim, W é W1 mais, aí tem um, é desse jeito. Significa aqui que o W ele é a soma de dois conjuntos e, além disso, a interseção desses dois subespaços é o vetor nulo, tá? Tem uns resultados sobre isso, só que aqui eu acho que o livro não colocou. Eu vou ver se eu coloco numa lista de exercício extra, porque ele fala daqui muito timidamente. Tem uns exercícios. Outra coisa, se vocês quiserem pedir exercício, vocês podem pedir também, viu? Que eu faço no vídeo. Que eu vou fazer aleatório. Tem alguns exercícios assim, com soma direta. Deixa eu pegar uma aqui. É porque os exemplos que ele dá aqui já tem que saber o que é alguns elementos. Não, por enquanto não vou dar exemplo não. Ah, um exemplo daquele anterior, né? Só pra gente... No exemplo anterior eu coloquei isso, né? ABR 00CD Então, o conjunto das matrizes 2 por 2 é soma direta com W1. Não é verdade? Por quê? Porque W1 e W2 são subespaços. E, além disso, a interseção dos dois dá a matriz nula. E a soma dá justamente o conjunto das matrizes 2 por 2. Tá? Ok? Foi o exemplo anterior a esse aqui. Então, geralmente são 3 coisinhas para verificar, né? Que os dois conjuntos em questão são... A não ser que já diga que são subespaços. Se não disser, ou se pedir, eles deverão ser, ou tem que ser, né? Para ter sentido isso aqui, subespaço. Depois, verifica que a interseção é a matriz nula não, o vetor nulo daquele subespaço. E tem que verificar que a soma também vai daquele conjunto lá, tá? Ok. Soma direta. Não é agora, base. É um pouco daqui a pouco. Ah, agora sim, ó. Dependência e independência linear são 2 termos que a gente vai falar durante o curso todo. Ou quando um conjunto é LD, que é linearmente dependente, ou LI, que é linearmente independente, tá? Aí aqui é que vai aparecer uma continha. Eu procurei aqui no livro, não achei esse resultado, então eu peguei de outro livro e vou colocar aqui para vocês um resultado que vai ser bem útil. Então, primeiro a gente vai começar com a definição de quando os vetores são linearmente independentes. Aqui. Então, eu vou pegar V um espaço vetorial.
e um conjunto A, vou colocar assim, que tem esses vetores aqui, V1, V2, V3, tantam, Vn. Ok? Aí disse que V1, V2, tantam, são linearmente independentes ou LI, tá? Se a equação aí eu vou colocar de vermelho aqui, ó, alfa 1 isso aqui vai admitir sempre só admite a solução nula para alfa, para esses alfas aqui, né? Indica que do jeito que está aqui fica estranho, do jeito que está escrito. Indica que esses alfas aqui são todos iguais a zero. Basicamente é o seguinte, ó. Você tem um grupo de vetores V1, tantam, Vn. Se você escreve ele uma constante, esses números aqui são reais, tá? Alfa 1, alfa 2, alfa n são reais. Você escreve alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, tantam, mais alfa n, Vn. Se essa igualdade, essa equação implicar que os alfas são necessariamente zero, então os vetores são ditos LI, tá? Caso contrário, eles são ditos LD, ou linearmente dependentes. Mas essa definição, eu sempre acho assim, a definição formal, você sempre pode dizer mais na definição, ela não diz tudo, né? No caso em que exista algum, eu vou escrever de jeito aqui, mas sempre tem interpretações mais esclarecedoras em determinadas situações, né? Então, em caso, ou no caso, né? Se existir algum alfa i diferente de zero, então, ou seja, quando eu escrevo que algum deles é diferente de zero, basta um, então os vetores são ditos LD, né? Dizemos que conjunto, ou você pode dizer que os vetores, no caso aqui, eu posso dizer que os vetores são LI, ou que o conjunto A é LI, né? O conjunto é LI. A mesma coisa aqui. Disse que eles são LD, mas eu vou escrever aqui. Ou que o conjunto é LD. É linearmente dependente. LD. Mas assim, na prática, por exemplo, quando eu digo na prática, quais são os casos mais comuns? R2 e R3, né? Dizer que dois vetores são LD no R2 é a mesma coisa dizer que eles são proporcionais ou paralelos, tá?
por exemplo, ó, dizer que dois vetores são LD é dizer o quê? Que vamos pegar dois vetores aqui, ó. Porque essa noção do R3 e do R2 para vocês é fundamental. Eu vou pegar um vetor U. O que significa dizer que eles são LD? Que eu posso escrever alfa 1 mais alfa 2 igual a 0, né? E um desses alfas aqui é diferente de 0, não é isso? Se alfa 1 ou alfa 2, um dos dois é diferente de 0, tá? Se eles for acima de 0, também. Também é, mas se existir um, acabou, tá? Eu vou, só para fazer a conta aqui, vamos supor que os dois sejam, mas... Ou então um, tanto faz. Vamos supor que o alfa 1 é diferente de 0, tá? Se o alfa 1 é diferente de 0, você vai lá, ó, alfa 1 é igual a menos alfa 2V, né? Aí eu posso dividir, como o alfa 1 é diferente de 0, eu posso dividir o alfa 1 aqui. Eu não posso dividir o U, né? Porque é vetor, mas o alfa eu posso. Você tem que o U. Aí o que eu estou dizendo? Que o U é múltiplo do V. São proporcionais, tá? Mesma coisa. Se fosse o alfa 2 diferente de 0, você faz a conta ao contrário e vê, tá? Então, um exemplo aqui, ó. É bem óbvio, né? 10... LD, que é um, né? Você vai pegar... Então bota o mais óbvio aqui, bota 1, 2, por exemplo. Só para ficar mais... Pronto. Como esse aqui é duas vezes o outro, eles são proporcionais a LD. Ok? Só que assim, nem sempre tá óbvio desse jeito, né? As coisas não são tão simples assim na vida, né? Porque assim, vocês... Qual é uma coisa que vocês devem saber? É quando é que vocês vão ter um conjunto e você tem que saber dizer quando é que o conjunto é LD ou LI. Tá. Aqui, né? Então, se os vetores são paralelos, não são paralelos assim, já são LD. Ou proporcionais, né? Assim, um em cima do outro. Hã? As duas coisas, você pode dizer. Você pode dizer o conjunto LD ou LI, se os vetores lá satisfazem essa propriedade. Então você pode dizer, os vetores são LD, porque ele já é a mesma coisa, você pode falar os dois. Então, se eu tiver um conjunto com N vetores, se tiver dois que são múltiplos, um que é múltiplo do outro, aí o conjunto é LD. É isso mesmo. É, porque não tem, a combinação linear não tem que ser todos, existe uma combinação linear em todos, não. Pronto, já que vocês tocaram nisso, tem um exemplo, eu até reservei um exemplo. Ah, você já tinha terminado? Já? Vamos comentar disso? Tem um exemplo que é justamente isso. O conjunto é LD, mas
tem uma combinação linear entre os vetores, mas não são todos os vetores que você pode fazer a combinação. Então, para SLD basta existir uma combinação, tá? Mas eu vou colocar um exemplo aqui. Já que vocês comentaram. Eu ia falar disso, mas eu não estava lembrando mais não. Ia passar batido. Vamos lá, ó. É importante isso mesmo. Peguei daqui. Ó. Tá dizendo assim, ó. Seja o 1, 2, 3, 4 e W 4, 8. Aí B é o conjunto que tem os 3 vetores, né? Certo? Aí, por exemplo, tem uma combinação linear aqui entre os 3. Não é esse aqui não. Não é esse aqui não. É esse aqui mesmo. É um conjunto LD. B. Digam aí pra mim. Tem que ser uma combinação linear deles. Um com os outros dois. De algum. Pega um vetor. Não, tem que ser um com combinação linear dos outros. Tá? Então eu posso zerar o V? Você pode zerar a constante. Isso. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Por exemplo, ó, o W, que é 4, 8, ele é 4 vezes o U mais 0 vezes o V. Né? Porque 4 vezes o U vai dar justamente 4, 8, né? Ok? Então eu tenho uma combinação linear onde os alfas aqui, ó, pelo menos um deles é diferente de 0. Tá? Mas não necessariamente, assim, é um conjunto LD porque um vetor é a combinação linear dos outros dois. Mas não necessariamente, por exemplo, o V tem que ser a combinação linear dos outros dois. Tá? Ele até coloca aqui, V não é combinação linear. Entretanto, né? Ó, entretanto, V, mas a gente vai verificar isso. Não é combinação linear. Ficou estranho, né? Parece um L aqui. De W e U. Porque se fosse, né? Caso contrário, o que você faria? Você pega V, vamos supor que existe. V, ele é alfa vezes W mais beta vezes U. Aí eu substituo. Quem é o V? O V é 3, 4, né? Ó. O W é 4, 8. E o beta é o quê? O beta não, perdão. O U é 1, 2. Aí eu resolvo isso aqui, né? Vai ficar 4 alfa mais beta, 8 alfa mais 2 beta. E aí, igualando os vetores, eu vou ter que 3 4
4 é que tem uma contradição, ó. Porque se eu pegar essa última equação e dividir por 2, nós obteremos 2 igual a 4α mais beta. Ou seja, 4α mais beta igual a 3 e ao mesmo tempo igual a 2. É impossível, né? Por isso que não tem a combinação linear do V com os outros dois. Mas o conjunto LD, porque existe uma combinação entre alguns deles lá. Tá? Então não tem que ser todas as combinações. Certo? Muito bem. Aí chegou no resultado. Entenderam, né? Chegou no resultado que eu queria falar. Que é, por exemplo... Eu acho que eu não tenho no livro. Eu também não olhei depois, como eu não conheço o livro todo. Eu não olhei se tem. Mas eu vou colocar, vocês já podem usar. Vocês podem, por exemplo, ó, se o... Você bota assim, x1, x2... Deixa eu só ver aqui como é que tá. Se a ordem tá certa. É isso mesmo. Então pega em três vetores, ó. x1, x2, x3, y1, y2, y3. U, V, E, W. Z1, né? Z2. Então, eu botei 3 por 3 mais 2 por 2. Você pega o determinante dessa matriz, ó. Ele é zero se somente se o VW, ou então conjunto, né? LD, tá? Ou seja, se der zero, é LD. Se der diferente de zero, não é LD, ou seja, é LI, tá? Eu não vou provar isso, mas se vocês quiserem provar, vocês podem provar 2 por 2, porque o 3 por 3 é chato para fazer. Não é tão... Se zerar é porque existe alguma proporcionalidade ou linha ou coluna. Eu não sei qual é, só sei que existe. Porque às vezes você não vê, né? Você pega uma matriz lá, determina e deu zero, mas não é óbvio que existe uma proporcionalidade ali. É, que você não vai encontrar, provavelmente. Mas para saber somente, eu não estou querendo saber qual é, né? Só quero saber se existe. Basta você fazer isso aqui. Por exemplo, quando é 2 por 2, eu vou fazer para vocês. Eu vou provar isso aqui, porque não é difícil. Mas 3 por 3 é chato. Deixa eu pegar um, 2, 3. Não, isso aqui todo mundo sabe. 2. Só que é claro que a chatice às vezes de mostrar que é LD ali é porque você tem que, por exemplo, se fossem 3 matrizes, né? Porque se fosse espaço das matrizes, aí não tem esse negocinho aqui. Aí tem que resolver um sistema, que é chatão. É LD ou LI, né?
Aí o que eu faço? Calculo o determinante e verifico. Como é que é? Vai ficar 9, né? Menos 4, mais 6, menos 9, mais 6, mais 4. Aqui já vai dar... Dá quanto aqui? 2, né? 11, né? Menos 10, 1. Não dá 0, né? Né? Aqui vai dar 1, menos 1 dá 10. Então é LI o conjunto. Por que que é... em teoria, você teria que fazer o seguinte. Você teria que pegar LI, né? Que dá diferente de 0. Você teria que pegar assim. Alfa vezes esse vetor ali. 1, 2. Vamos fazer de outro jeito. Vamos supor que eu não falei disso. Aí qual é a regra? Você pega essa definição. Qual é a definição? Você pega uma combinação linear. Ah, é a outra página, né? Você pegaria uma combinação, igualaria a 0 e teria que mostrar que as constantes são necessariamente 0. Vamos supor que eu queira fazer isso. Vou pegar alfa, beta, gama. 1, 3, 2. E aí você iguala ao vetor nulo. E aí o seguinte, se eu fizer um cálculo e verificar que o alfa, o beta e o gama são iguais a 0, então o conjunto LI, que é a definição. Então vamos supor que eu queira fazer isso aqui. É importante eu fazer isso aqui pelo menos uma vez. Porque em algumas situações vai ser... Então vai ficar o quê, né? Vai ficar alfa, 2 alfa. Aliás, eu vou somar logo tudo, tá? No primeiro vai ficar alfa mais beta menos gama. O segundo vai ficar 2 alfa mais 3 beta mais 2 gama. O terceiro vai ficar 3 alfa mais 2 beta mais 3 gama. 0, 0, 0. Aí vocês estão percebendo que vai ficar o quê? Um sistema 3×3, né? Ninguém gosta de resolver sistema 3×3. Mas, quando o sistema é homogêneo, que é esse aqui, ou nessa situação aqui, ó, você não tem que resolver necessariamente. Só tem que dizer se a solução é 0, 0, 0. Como é que esse sistema aqui, por exemplo, eu digo que a solução é 0, 0, 0? Se a matriz lá for... Porque esse sistema aqui você pode reinterpretar assim, ó. 1, 2, 3, né? Como é que é? Alfa, na verdade, é 1, 1 menos 1, né? 2, 3, 2, 3, 2, 3. No caso, se o determinante dessa matriz for diferente de 0, aí eu multiplico a matriz inversa dos dois lados e encontro que a solução vai dar o 0, porque vai ser essa matriz aqui vezes a inversa da matriz, que eu não sei qual é, mas não preciso saber, tá? No fundo, é a mesma coisa. Ok? Porque aqui você verifica direto que essa matriz aqui, que inclusive essa matriz aqui, ó, é a transposta, tá vendo? Essa aqui que tá em cima é a transposta dessa que tá aqui embaixo, tá? Mas no fundo, você vai, é como se você fosse direto na matriz. Se o determinante for diferente de 0, é que o sistema que seria aquele lá teria solução e tudo mais, tá? Mas você vai direto aqui na matriz. Ok? No fundo é a mesma coisa. Ok.
Ah, tá. Vamos fazer o seguinte. Ó. Vou pegar dois vetores. Aí vamos supor não nulos, tá? Vamos supor que o determinante aqui, ó, A, B, C, D é zero. Aí eu quero provar que os vetores são LD. Só para é uma versão do teorema lá que eu coloquei. Aí sim, se é zero, você vai ter que o A, D menos BC é zero, né? Que é o determinante. E aí eu vou ter que o AD é igual a BC. E aí o seguinte, ó. Os dois vetores são não nulos. Então, como eles são não nulos, no vetor U, ou A ou B é diferente de zero. E no vetor V, ou C ou D é diferente de zero. Aí vamos supor que o A seja diferente de zero, só para fazer esse cálculo. O A sendo diferente de zero, significa que AD menos BC. Vou ter que continuar na outra página. AD o A diferente de zero significa que eu posso dividir. Eu vou colocar o A e o B, que é novamente, né? O A e o B não, perdão. O A e o C. Ambos sendo não nulos, um desses dois é diferente de zero e um desses dois é diferente de zero. Eu vou dizer que é o A e o C só para mais... Aqui tanto faz. Então, AC diferente de zero. Significa aqui que eu posso dividir por A, essa expressão aqui, ó. Eu posso dividir por C. Tá? Dividindo por A e dividindo por C, vai ficar o quê? Vai ficar D sobre C igual a B sobre A. Certo? Ou então, se você quiser, passa dividindo aqui, passa dividindo aqui. Ok. Aí o seguinte, ó. Não, na verdade nem... Não, isso aqui... Deixa eu ver aqui. Isso aqui ainda não. Vou pegar os dois vetores. É U e V, né? É U igual a AB e V igual a CD. Aí, o que eu vou fazer? Só um cálculo aqui e verificar que um é múltiplo do outro, por exemplo. Por causa dessa condição aqui. Ah, agora sim, ó. ADBC. Vamos lá. Vou começar com AB. O A eu vou manter aqui, tá? A que multiplica o B. Porque eu quero que apareça aqui alguma coisa CD. Porque, né? Ou, na verdade, tem que começar... MC... Eu supus que o A e o C são diferentes de zero, né? Por exemplo, o B, quando eu dividir por C, o B vai ficar AD dividido por C. Não é isso?
Dividir por C. Então o D já apareceu aqui. E quando eu dividir por A, agora eu quero que Como é que eu faço aparecer o C aqui, hein? O C... o A eu não posso dividir aqui, né? Oi? Basicamente eu quero que... Eu vou fazer o seguinte. Eu quero que seja K vezes... E vou encontrar isso mais fácil. Acho você provar que existe esse K, né? eu vou supor que tudo é diferente de zero, só para fazer esse cálculo aqui, tá? Porque o K seria ao mesmo tempo A sobre C, né? E daqui você tira que o K é B sobre D. Ou seja, eu teria que ter... É D, né? Exatamente. Eu falei C. Eu teria que ter isso aqui. Que é justamente a condição que eu tenho ali, né? Ó. Se eu pegar isso aqui e dividir por C... E o outro eu divido por D. Basicamente assim. Se o determinante é diferente de zero... Aí, para isso aqui virar isto aqui, eu divido por C. Aí teria que dividir por D, né? Para assumir aqui. Não por A, como eu falei. Divide por C e divide por D, tá? E aí essa igualdade aqui vira aquela de cima. Então, se o determinante for diferente de zero, vamos supor que os vetores são nulos. São não nulos. O determinante sendo zero implica nisso aqui. E aí eu dividindo implica nisso. Aí isso é a mesma coisa disso. Que volta para cá. Você chama de K. E aí os dois vetores vão ser proporcionais. Tá? Seria mais ou menos isso. Agora com 3 é um pouco complicado de provar. Viu? Mas é claro que sim, você não vai ter que fazer isso. É só pegar o determinante e... Quando é 2 é muito simples. O chato é mais com 3. Mas essa do determinante fica muito mais fácil. E ainda tem um seguinte. Por exemplo, se eu colocasse mais um vetor aqui, vamos pegar esse conjunto aqui. Isso aqui é um teorema que eu acho que... Eu não sei se ele falou. Mas se eu pego um vetor que ele tem no R3, mas o conjunto tem mais de 3 vetores, ele automaticamente é LLD. Que é aquele negócio, aí viraria um sistema que ele tem mais equações do que incógnitas, né? Seria algo assim, tá? Tem outras coisas que eu vou falando ao longo do curso. Ok. Entenderam mais ou menos o que é LLD? Mas eu vou falar isso aqui, a gente vai falar 500 vezes, então... Ver se tem mais alguma coisa nessa página aqui. Não, nada demais. Base de um espaço vetorial. Vou colocar a definição aqui. Então, eu vou pegar um grupo de vetores, né? Ah, eu acho que eu pulo... Não é agora. Eu pulei um negócio aqui. Deixa eu ver aqui.
Eu pulei. Depois de combinação... Ah, tá. Eu tinha que falar que era combinação linear. Já engoli isso aqui. Não é base agora, não. É definição de espaço gerado ou subespaço gerado. Já tinha escrito, né? Por isso que eu tava achando que tava muito rápido. Porque eu pulei uma parte do conteúdo. Primeiro, é o seguinte, ó. Eu vou pegar... Sejam V1, V2, Vn, né? Aí o conjunto de todas as combinações, o conjunto de todas as combinações lineares, de todas de V1, V2 é denominado subespaço gerado. Subespaço... gerado pelos vetores V1, V2 pelos vetores e é denominado por... Denominado não, denotado por é assim, é esse cochete, aí você coloca o conjunto assim. Aí isso aqui, ou você diz assim, você pode dizer o W é o subespaço gerado por V1, V2, Vn, ou você também pode dizer que os vetores V1, V2, Vn geram o espaço W, tá? Ou então que os vetores V1, V2, Vn são geradores do espaço, mesma coisa. É mais ou menos assim, ó. Você tem... Geometricamente é assim. Você tem dois vetores aqui. Tá? U e V. Aí vamos pegar o vetor V e multiplicar por uma constante negativa. Então ele vai para cá. Menos alfa V, né? Aí vamos pegar o vetor agora U e multiplicar por uma constante maior que 1 para esticar ele. Aí o vetor beta U é esse aqui. Tá? Agora vamos somar esses dois vetores. Esse aqui é o vetor o quê? Menos alfa V mais... Não é isso? Aí o seguinte, esse vetor que eu vou chamar de W, ele é uma combinação linear do vetor U e V, não é? Ele é menos alfa V mais... Ou seja, se ele é uma combinação linear do U e V, ele está no espaço gerado pelos vetores U e V. Só que é o seguinte, vocês percebem que esse desenho aqui eu poderia fazer de qualquer jeito? Não necessariamente tem que ser esse sentido. Tem que ser uma constante negativa por outra. Mas você imagina que eu posso fazer em qualquer direção, né?
Então, quando eu posso fazer isso sempre, aquele espaço onde eu fiz tudo é o espaço gerado por aqueles dois vetores. Tá? Por exemplo, um bem óbvio é o R2, que você pode pegar dois vetores que estão nos dois eixos, e todo vetor do R2 pode ser escrito como combinação linear daqueles dois vetores. Vamos lá. Vocês entenderam essa ideia aqui, né? Só que esses vetores, eles precisam, primeiramente, a gente vai dizer, para ser base, essas coisas, tem que ser LI. Mas, primeiramente, ó, vamos lá. Pega lá o R2, ó. Aqui no eixo Y, eu vou pegar um vetor. Que todo mundo sabe qual é. O vetor 1, 0. 0, 1. Aí aqui sim eu tenho um 0, né? Geralmente esse vetor aqui é chamado de E1 e esse aqui é 2. Aí, o que ocorre é, qualquer vetor que eu pegue, eu posso escrever com combinação linear desses dois aqui. Por exemplo, se eu pegar um vetor menos 2, 2. Como é que eu faço para, assim, geometricamente, como é que eu faço? Eu tenho que subir o verde, né, ó. Você sobe o verde, subiu, e você multiplica esse por menos 2 para esse vermelho e para cá. E aí pronto, o preto ele é a combinação linear dos outros dois. Então, geometricamente é isso. E isso você pode fazer, esses dois que eu coloquei, qualquer vetor que você escolher, você pode fazer isso. Quando isso ocorre, quer dizer que os vetores que você tinha inicialmente, eles formam a base para o conjunto. Ou seja, qualquer vetor que vem deles podem ser gerados, por isso tem esse nome, a partir daqueles outros vetores iniciais, tá? Assim, eu acho que é mais fácil de entender. Mas, por exemplo, ó, os vetores, sim, se eu fosse escrever, né? Os vetores E1, 1, 2 e E2 geram E2, verdade. Aqui é 0, 1, obrigado. Geram o R2, geram R2. O que é geram o R2? Significa o quê? Que o conjunto formado por todas as combinações lineares possíveis de E1 com E2 é o próprio R2. Pois, se eu pegar um ponto em R2, tem-se o quê? Você pode, esse truque aqui você sempre pode fazer, é o mais óbvio, que é pegar o XY e aí você escreve assim, x 0, 0y. Você pode fazer essa soma. E aí nesse primeiro vetor, você bota o x em evidência e fica assim, ó. Ou seja, qualquer vetor do R2 arbitrário que eu peguei, eu escrevi como combinação linear do E1 com o E2. Tá? E aí vocês lembrem. Significa o quê? Que o próprio R2 está contido no subespaço gerado por 1001. Porque a definição do subespaço gerado é o espaço de todas as combinações lineares possíveis desses dois vetores aqui.
Mas como esse conjunto ele já está no próprio R2, né? Esse conjunto ele tem que ser o R2, tá? Mas os vetores... Ou seja, o espaço gerado por o vetor 1001 é o próprio R2. Ok? Aí a gente vai entender que quando eu tenho um conjunto de vetores, e esse conjunto é LI, e eles geram um certo espaço, o conjunto de vetores a gente dizer que é a base. Eu não passei a frequência, né? Vocês já estão passando aí, é? Ele é base para o conjunto. Mas isso eu vou falar. Mas vocês entenderam? Primeiro, espaço gerado é o espaço de todas as combinações lineares possíveis desse aqui. De um certo conjunto de vetores que é dado, tá? Só que esse exemplo é o mais óbvio, né? Às vezes... Mas é sempre assim, né? Às vezes não é tão óbvio, às vezes é. Por exemplo, de novo as matrizes. W1 é exatamente isso mesmo. Mas não é W1 aqui não. Zero, zero, 1, 0. Vocês já querem ir lá para a prova, né? Esse conjunto W, ele gera o quê? O conjunto das matrizes 2 por 2. Tá? Então, o espaço gerado... Daí, o espaço gerado pelas matrizes vai ficar assim, ambíguo, mas assim. Por essas 4 matrizes aqui... Nossa, esse negócio aqui ficou muito... Vou fazer embaixo aqui. Isso aqui é as matrizes 2 por 2, tá? É a mesma ideia, é como se esse aqui fosse o E1 das matrizes, ok? Ó, só para finalizar aqui, já que vocês têm a prova. Tem pouquinho aula. A maioria desses exemplos aqui é mais interpretação. Ah, já que eu não vou pegar outra página. Mas imagine o seguinte, eu não vou salvar isso aqui não. Ó, só pra gente... Imagine que eu tenho 2 vetores aqui, ó. Que é o R3. E aí você tem 2 vetores aqui. Imagine que eles estão apontando para fora, né? Para frente aqui, né? Aí a pergunta é, qual é o espaço gerado por esses 2 vetores? O plano, né? O plano que contém esses 2 vetores aqui é que vai ser o subespaço gerado por esses 2 vetores, tá? Mas você tem que imaginar que tem um plano aqui, e aí os vetores estão aqui, né? Aí qualquer vetor que eu pegue lá, eu consigo transformar o alfa U, né? Mais um beta V, tá ok? Esse aqui vai ser a soma dos dois, tá? Sempre assim, certo? Então, tá bom, né? Por hoje vocês vão fazer a prova aí.